Por onde começar? Talvez por uma homenagem ao Silvio Santos? Isso se a gente levar em consideração todo o seu trabalho na comunicação nesse país, né? Mas com esse filme daqui e falando sobre esse filme aqui, eu acho muito difícil fazer alguma homenagem. Até porque, meu Deus! Mas pra você entender melhor por que não dá pra fazer uma homenagem com esse vídeo ou com esse filme, a gente vai precisar falar do filme de hoje, né? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Silvio. Cinebiografias tem um grande problema. A gente já sabe como ele começa e como ele vai terminar. Outra coisa que a gente já sabe também é como os protagonistas vão terminar essa jornada deles e como a história vai se desenrolar. E isso aqui, toda essa mística de cinebiografias, o cinema nacional conseguiu pegar muito bem de Hollywood. Acho que até as piores coisas eles conseguiram pegar dessas cinebiografias de Hollywood. Mas, para minha surpresa, esse filme aqui é um pouco diferente disso. Pelo menos tem uma dinâmica diferente. Eu acho isso talvez seja a única coisa boa e que realmente é interessante no filme. O resto parece uma carroça desgovernada vindo na sua direção e você não tem nem a possibilidade de conseguir desviar disso. Para começar, o Rodrigo Faro. Eu sei que não tem nem chance dele conhecer o canal e vir me processar por isso, mas mesmo assim eu vou me resguardar de falar o que eu acho que eu deveria falar sobre a atuação dele aqui. Essa atuação dele eu vou resumir em talvez uma frase mais interessante. A atuação dele sem carisma algum é talvez o principal problema do filme para mim. Para exemplificar o que eu tô falando, tem uma cena mais pro final do filme em que o Silvio tá deitado pensando nessa jornada dele, nesses flashbacks que ele teve sobre o decorrer da sua vida. É uma cena tão, assim, era pra ser reflexiva, mas com um close na cara do Rodrigo Faro, nesse exato momento, parece até que um boneco conseguiria fazer alguma outra coisa ou fazer alguma coisa mais interessante. Ele literalmente tá só de olho aberto, olhando pro nada. O mínimo que a gente esperava dele era o mínimo de expressão que ele poderia entregar pra gente. E, sinceramente, isso não aconteceu em momento algum durante o filme inteiro. Isso sem contar no problema que ele teria de recriar ou caracterizar a voz do Silvio Santos para esse filme, que também não funcionou de jeito nenhum. Mas como eu falei, a falta de inexpressividade e também a falta de postura para interpretar o Silvio Santos, tentando recriar uma caricatura do próprio Silvio, faz com que a atuação do Rodrigo Faro seja bem problemática para mim. Mas para quem tá prestando atenção no filme, isso é só a ponta do iceberg, isso eu posso te garantir, é só a ponta do iceberg. Além da fotografia e da trilha sonora extremamente preguiçosas, a gente ainda tem que encarar uma montagem completamente confusa. Existem cenas ali que eram montadas para parecer a alucinação dos personagens, mas que acabam fazendo com que a gente questione a nossa própria sanidade naquele filme. São cortes rápidos sem incentivo narrativo algum. Você não sabe se era sobre o personagem, você vai entendendo que era sobre outro na metade do filme e você tem a certeza no final. Mas eu entendo que eles queriam passar alguma outra coisa, algum outro tipo de conceito, mas caramba, como que isso aqui poderia ser bom? Sinceramente, não faz sentido na minha cabeça como isso aqui poderia ser bom. E a montagem acaba deixando todo mundo mais confuso. A montagem pode até ser confusa, mas ainda assim tá um pouco atrás de algo que que eu poderia falar que ainda é mais confuso, que é a direção. Pra ser bem sincero, esse talvez seja o ponto mais baixo da carreira desse diretor. Ele até conseguiu fazer outras coisas mais divertidas e interessantes, minimamente interessantes lá atrás, com o Qualquer Gato Vira-Lata 2 e até Que a Sorte Nos Separe 3. São filmes divertidinhos e interessantes até. Mas o que se destaca nesses dois filmes que não se destaca aqui é que o diretor ali soube manter o mesmo tom do filme do começo ao fim. Parecia que ele sabia onde precisava de um pouco mais de atenção da mão do diretor ali. Já em Silvio, o filme brinca com a comédia de forma não intencional, completamente não intencional. Quando eu saí da sessão do filme, eu até comentei com esse amigo meu que estava assistindo, que o filme tinha a sutileza de um soco do Mike Tyson. E isso vale tanto para os diálogos colocados em tela, como a estruturação e como esses diálogos entram em tela. Sim, eu sei, os diálogos fazem parte do roteiro, mas a direção tem um papel de guiar esses atores para que esses diálogos, por mais que sejam absurdos no roteiro, façam parte do mesmo tom do filme.
façam com que eles mantenham o nível do filme de uma forma que a gente consiga não quebrar a nossa experiência. E aí vocês vão ter que me desculpar, vocês que gostaram do filme. Mas em momento algum, o diretor conseguiu colocar esse tom do filme no mesmo lugar o tempo todo. A gente tinha momentos de tensão que eram quebrados por um diálogo completamente abrupto que por vezes me fez rir durante a sala de cinema. E eram momentos que eram para ter uma seriedade maior, até porque a gente estava falando de um momento crítico em que um sequestrador estava com uma arma apontada para o Silvio Santos. Mas eu vou te dar um exemplo de um filme que não é tão bom, mas ainda assim consegue fazer um pouco mais dessa comédia funcionar no filme, que é o Armadilha do Shyamalan. Ele é um filme, é um thriller que consegue colocar a comédia nos pontos certos do filme ali. Pelo menos consegue criar esses momentos de comédia com um personagem específico que a gente consegue entender que vai ser essa parada mais cômica do filme durante essa parte do show. E o fato de eu usar esse filme, que é um filme medíocre, pra comparar com o filme do Silvio, mostra que esse filme do Silvio não conseguiu fazer o básico. Mostra o quão catastrófico foi a direção desse filme. Pelo menos eu acho que foi catastrófica quase. E isso tudo é lastimável, principalmente se a gente levar em consideração a figura que é o Silvio Santos. Agora, sobre o roteiro, além dos diálogos vergonhosos, a estruturação desse filme também é horrenda. O filme tenta utilizar de vários flashbacks do Cenoura Bravanel em meio a um sequestro, o que faz essa mudança ser muito brusca para quem está assistindo. Eu sei, teria uma forma disso acontecer. É o que eu falei pro meu amigo. Tem algum filme interessante ali dentro, mas infelizmente a forma de executar esse filme aqui não foi boa, de jeito e maneira. Um exemplo que eu posso trazer para vocês do filme é quando um sequestrador tá quase sendo preso ou morto, que é umas 3 ou 4 vezes, ou quase matando o Silvio Santos, que é umas 3 ou 4 vezes, e do nada ele corta para uma pergunta abruptamente fora de contexto desse próprio rapaz que tá sequestrando o Silvio Santos, perguntando sobre a vida do Silvio Santos. Cara, não faz sentido o que você tá fazendo no filme. Assim que eu saí do filme, eu falei pra esse meu amigo que a gente conseguia enxergar onde tinha a possibilidade de um bom filme aqui. Essa é uma sensação completamente estranha, sabe? Mas a principal sensação que passa é que chamaram as pessoas erradas para fazer aquilo lá, ou parece que não teve conexão para fazer esse trabalho acontecer. O cinema em si é uma arte coletiva, então a gente precisa de uma equipe toda unida para fazer algo bom. E é o que eu sempre fico batendo na tecla, né? E aí a gente volta para a direção, que não teve essa noção de como trabalhar minimamente bem com todas as pessoas que estavam trabalhando para que esse filme fosse para as telonas. O Silvio Santos tinha esse dom de se conectar com as pessoas que estavam assistindo ele. Falo isso por experiência própria. Quando eu tinha meus 7 ou 8 anos, eu e meus tios e minhas avós ficávamos assistindo Roda Roda Jequiti ou qualquer outro tipo de... aquelas gincanas que ele fazia todo domingo à tarde, sabe? Era divertido acompanhar aquilo. O filme tenta usar esse fator conexão que o Silvio Santos tinha com as pessoas para ele se conectar com o sequestrador, assim como ele fazia com outros personagens no filme ou assim como ele fazia com a gente que estava assistindo ele. Mas assim como aconteceu com o roteiro e a montagem desse filme, parece que não tínhamos conexão alguma com aquele trabalho. Parece que não tínhamos conexão nenhuma com aquele Silvio Santos. Parece até que aquele Silvio tinha mais contato do que conexão com as pessoas. Por fim, o filme Silvio, mero desrespeito à figura do Silvio Santos. Eu sei que não é uma cinebiografia tradicional, eu sei que eles também não tentaram reinventar a roda fazendo esse filme aqui, mas na real não dá pra saber se eles estavam querendo fazer uma homenagem ao Silvio ou sei lá o que. Silvio Santos foi um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve, ou terá, provavelmente terá. Ele não merecia o desprazer de ter sua história sendo contada de uma forma tão medíocre como a gente tá vendo aqui agora. Como eu falei, o filme tenta fugir de algumas estruturas narrativas que Hollywood propõe para essas cinebiografias, mas ele faz isso pero no mucho. A ideia que se passou desse filme, pelo menos para mim, é que eles estavam tentando se aproveitar da imagem do Silvio Santos, mas com os recentes acontecimentos e com o falecimento do Silvio Santos, isso não pegou muito legal. Isso tudo porque com esse falecimento do Silvio Santos, qualquer tipo de homenagem ou algo do tipo que utilize da imagem dele se torna um assunto um tanto quanto sensível, não só para a família, mas para quem era fã dele também. E com esse momento mais sensível com o nome do Silvio Santos, o filme precisava no mínimo ser razoável. E não foi, infelizmente não foi. Esse foi o meu comentário sobre o filme do Silvio Santos. Meu Deus, que jornada
angustiante. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, caso você queira me seguir, e aqui embaixo também tá o meu Letterboxd na descrição do vídeo. É um problema gigantesco, até porque eu gostava pra caramba do Silvio Santos e eu ver o que eu tava vendo aqui foi um pouco triste, sabe? Principalmente por parecerem que estavam utilizando mais da imagem do Silvio do que querendo homenagear ele. Mas é isso, esse foi o meu comentário, eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai ter mais vídeos um pouquinho diferentes. E a gente tá entrando no mês de outubro, né? Um mês bem especial, onde eu vou trazer várias críticas sobre filmes de animação que me marcaram pra caramba, mas também, da metade pro fim, a gente vai falar sobre filmes de terror incríveis, que eu acho que você vai gostar de ver as minhas críticas sobre isso. Então, me segue aí e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!